Salve, salve meu aluno, salve, salve minha aluna, professor Tiago Pereira para falar com você hoje de mais um episódio desse T de terça, ou dessa T de terça, T de treta, desse T de terça, T de treta. Vamos falar de que hoje? Vamos falar da Revolução Francesa. Falar nesse movimento importantíssimo que acontece aí no final do século XVIII, marcou não apenas uma mudança no pensamento político, econômico, social e cultural, mas também, muito importante lembrar aí que tradicionalmente falando, atenção você que está se preparando para vestibulares e concursos públicos, nós estamos falando de um dos marcos históricos extremamente importantes que acabam então definindo a transição da história moderna para a história contemporânea. 1789 é esta data. Mas o que foi a Revolução Francesa? Claro que a gente precisaria ter um tempo maior para falar da Revolução Francesa, principalmente porque acaba sendo um acontecimento de grandiosas proporções e é um movimento também distribuído em fases. Mas para você ter uma ideia do que acontece, nós estamos falando de um cenário onde a França vivia problemas econômicos, problemas financeiros, problemas sociais, gastança, a revelia, era muito dinheiro gasto, era uma grana gasta com a corte, com a nobreza, uma grana que a população francesa tinha que pagar. E aí quando a gente fala na população francesa, é bom lembrar também que a França tinha aí 3 estados. Imagine você no final do século XVIII, enquanto muitos países já estavam desenvolvendo, é claro, uma hierarquização social não mais pautada em aspectos medievais ou feudais, a França ainda vivia a ideia de que o primeiro estado tinha lá os membros do clero, o segundo estado, os membros da nobreza, e o terceiro estado, o povão. É isso mesmo, o povão. E aí esse povão, diante de todo esse sofrimento, de situações muito complicadas, de movimentos aí de contestação e de revoltas contra essa nobreza, como por exemplo a Jacquerie, vão se rebelar diante de uma situação grandiosa de insatisfação. Claro que essa insatisfação tem várias motivações, mas a mais urgente, aquela que leva então à eclosão da Revolução Francesa, é a ideia de se cobrar mais impostos. Isso é claro dentro do reinado de quem? Luís XVI, que teve aquela brilhante ideia de falar o seguinte, sabe uma coisa? Vamos aumentar os impostos, vamos aumentar a carga tributária, a população vai pagar e nem vai sentir. E olha, eu estou falando lá da França, não estou falando de qualquer outra realidade, isso não tem semelhança com nenhum outro lugar aí da América do Sul, um país que seja vizinho, por exemplo, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, banhando pessoa no Atlântico, tá abaixo da linha do Equador, não estou falando de nenhum país assim, estou falando lá da França, meu chapa. Agora, em relação a essa proposta do rei de aumentar os impostos, você já fica imaginando, o povão já estava cansado, já estava estafado de tanto pagar tanta coisa, vai falar assim, rei, agora nós não vamos pagar. É aí que então tem um negócio muito interessante na Revolução Francesa, que é a proposta de como que isso vai ser votado. Aí tinha quem ali? Tinha os representantes de cada estado, os representantes do primeiro estado, os representantes do segundo estado, os representantes do terceiro estado, naquilo que ficou conhecido como Assembleia dos Estados Gerais. Numericamente falando, os representantes do terceiro estado, se votassem todos eles, iam levar vantagem, porque eles eram em maioria significativa. Mas o rei foi lá e definiu que não vai ser um voto por representante, vai ser um voto por estado. E aí, automaticamente, 2 votos, um do primeiro e outro do segundo estado, contra apenas um voto do terceiro estado, a ideia passou. Aí o rei falou assim, beba, vamos cobrar impostos. O povo falou, não vai mais. É a partir daí que de dentro do próprio Palácio de Versalhes a Revolução estoura. E conforme os dias foram passando, a população francesa, e olha que a gente está falando de uma população que ainda hoje, historicamente falando, diante das manifestações que estão envolvendo aí a França, você sabe por que a França hoje ainda está convulsionada em meio a questões sociais e, é claro, relacionadas ao trabalho? Comente aqui, deixa aí no comentário, tá? Então a gente sabe que a França ainda é muito combativa porque tem essa herança da Revolução Francesa. Tudo bem que nós temos fases, nós temos muita coisa acontecendo, e se você sabe também o desenrolar dessas fases, algum nome importante, fique muito à vontade para colocar aí, certo?
Eu vou ficando por aqui. Lembrando que daqui a 2 meses nós vamos celebrar então o que? A tomada da Bastilha, dia 14 de julho de 1789. Certo? Tamo junto, vamos pra cima, vamos quebrar a banca. Gostou? Comente, curta, compartilhe. Certo? Tamo junto, vamos pra cima e até mais.